Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal Conviver. Eu tô bastante contente de estar divulgando ele aqui, finalmente. Muita gente estava esperando por isso, já faz um bom tempo que eu tô esperando pra poder lançar o canal, mas por inúmeros motivos eu acabava enrolando, mas agora tá aqui. Meu nome é Renan, eu cuido do meu avô que tem a doença de Alzheimer já faz 4 anos, e de lá pra cá eu tenho estudado bastante coisa, tenho lido e tenho convivido com bastante situações que eu acredito que vai ser bastante interessante divulgar pra vocês aqui no canal. Nesse primeiro vídeo eu vou ensinar pra vocês como visitar um idoso com Alzheimer. Muitas pessoas não sabem como chegar na pessoa, como cumprimentar e até mesmo o que fazer em determinadas situações. Então agora eu vou explicar um pouco para vocês o que fazer quando você for visitar esse idoso com Alzheimer. Uma das dicas mais importantes que eu vou começar aqui é avisar com antecedência. O idoso que tem a doença de Alzheimer, ele segue uma certa rotina e que a gente tem que respeitar. Às vezes a gente pensa que está em um horário bom, mas às vezes dentro da rotina dele é o horário dele tomar banho, é o horário dele estar levantando, a gente não sabe. E se você chega num horário assim, você vai acabar atrapalhando. Então, isso a gente não quer. O melhor a se fazer é avisar com antecedência ao cuidador e até mesmo para que o próprio idoso se acostume com a ideia de que ele vai receber uma visita ali. Meu avô, por exemplo, sempre que eu aviso ele que alguém vai vir, ele já está meio preparado. Se essa pessoa vem sem avisar, ele acaba não tendo reação nenhuma e mal cumprimentando a pessoa, porque acaba se tornando um pouco chato para a pessoa que veio visitar ele. Então, se avisa com antecedência, eu falo para ele no dia anterior, aviso no dia que a pessoa vem, e quando toca o interfone, eu até mesmo falo para ele, ó, é tal pessoa chegando. Então ele já está preparado e acostumado que vai vir alguém visitar ele. Outra dica que eu tenho para dar é não seja inconveniente. A gente não pode chegar e perguntar para a pessoa, você lembra de mim? É muito difícil porque a gente nunca vai saber quando exatamente ele lembra ou não da pessoa. Porque eles ficam bastante constrangidos com a situação de não conhecer a pessoa que chegou ali. Então, às vezes meu avô até não reconhece, mas ele fala, lembro. E na verdade ele não tá lembrando. Às vezes a pessoa sai e ele vem me perguntar quem é. Então isso é bastante chato, porque coloca ele numa situação em que ele pensa, eu devia saber quem é, mas eu não tô conseguindo lembrar. E acaba desencadeando outras questões que só vai acabar sobrando pro cuidador. Então quem vai ter que lidar com toda a situação depois é o cuidador. Então tenta colaborar. Aproveitando para falar disso em relação ao cuidador, respeitar o que ele fala é sempre bastante importante. Se ele falou que já deu, que já tá na hora de acabar a visita ou algo do tipo, respeita. O que ele falar é lei. Ele é a pessoa que está todo dia com o idoso com Alzheimer, ele conhece ele. Ele conhece a pessoa que ele cuida. Então é bastante importante que a gente respeite tudo que ele falar. Porque a gente que cuida sabe se ele quer uma água, se ele está incomodado, ou se até mesmo se ele quer sair daquela situação ali de muita conversa. Não demore. Eu acho que visita é uma coisa que tem que ser bastante rápida. Não rápida a ponto de você chegar e falar tchau, mas chega, cumprimenta, conversa um pouquinho e já dá licença. O dá licença que eu falo não significa que você tem que ir embora da casa. Você pode muito bem ir para algum outro cômodo e conversar com os outros moradores da casa. Às vezes minha mãe, por exemplo, fica ali na sala e eu saio pro lado de fora para poder conversar com a pessoa que veio visitar, contar como está a situação dele, o que tem passado, o que tem acontecido. Isso inclui uma outra dica que eu vou dar agora, que é não falar da doença perto da pessoa que tem Alzheimer. É chato você falar como se ele não estivesse ali, falar do que ele está sofrendo. Então, tenta evitar. Não comenta coisas do tipo. É a mesma regra. Isso vale para a mesma regra do não perguntar se conhece ele. Não falar de tragédias, notícias ruins e até mesmo de pessoas que já se foram. Aqui na minha casa, minha avó já faleceu. Então, é bastante chato quando vem alguém e tenta comentar algum assunto a respeito. Porque ele se emociona, ele começa a chorar. Algumas pessoas às vezes pensam assim, nem lembra mais. Mas até a gente que cuida não sabe dizer ao certo o que ele lembra ou não. Tem determinadas fases, tem determinadas épocas que ele comenta coisas que eu pensava, nossa, eu achei que ele nem lembrasse mais disso. Mas eu guardo pra mim, claro, e tomo como lição. Ele nunca vai ter uma certeza, a gente nunca vai ter uma certeza do que ele se lembra ou não. Então, falar de notícias ruins, de coisas do tipo, é bastante desagradável. Aqui em casa, por exemplo, meu avô nem assiste mais jornal. A gente preferiu optar por novelas infantis, que ele costuma assistir, porque sempre tem criança, tem cachorro, tem animal, e é uma coisa que ele gosta, ele se diverte e gosta bastante. E o noticiário na TV estava prejudicando ele porque ele sempre se emocionava com alguma tragédia, alguma coisa que acontecia, né? Então, isso é ruim para ele, né? Causa um certo quadro de depressão ali. Então, é melhor evitar. Outra coisa bastante interessante é, se ele falar coisas sem sentido, tenta utilizar de termos genéricos, ou até mesmo concordar com o que ele está falando. Às vezes eu sempre falo pra pessoa, comenta algo do tipo, pois é, né? Ou então, as coisas é assim mesmo. Ou então foge do assunto.
sabe? Porque você não vai saber lidar com aquele assunto e ficar especulando, tentando perguntar, mas do que você tá falando? Onde foi isso? Quando? Não é uma situação muito agradável pra ele, porque às vezes nem ele sabe do que ele mesmo tá citando, tá falando. Às vezes o que ele tá falando nem aconteceu. Então é melhor a gente evitar e não falar, não ficar focando muito no assunto que ele tá falando, sabe? Às vezes se ele entrar no assunto que você tá conversando, concorda, comenta, sabe? Mas tenta não ficar investigando o que é que ele tá falando, sobre o que é que ele tá falando. Nem sempre o que ele fala corresponde a algo do passado, às vezes é algo que ele mesmo criou ali no momento, então é melhor evitar. Outra coisa importante é conversar na mesma altura que ele, tanto na altura de voz quanto na altura visual. Tenta, por exemplo, as pessoas às vezes vêm cumprimentar meu avô e ele tá fora do campo de visão dele, ele não consegue enxergar a pessoa. Então é bastante interessante a pessoa ficar de frente para ele e estender a mão. Aí ele vê quem é a pessoa. E eu sempre anuncio também. Falo, vô, tal pessoa tá aqui. Pra quê? Pra evitar que ele fique constrangido e não se lembre da pessoa. Então eu já meio que já falo pra ele, ó, é tal pessoa que tá aqui. Entende? Aí ele cumprimenta e tudo segue. Se levar a criança, tenta conversar com ela antes de sair de casa. Uma coisa que é bastante incômoda é criança correndo pela casa, fazendo bagunça e gritando. Meus afilhados sempre que vêm aqui, eles são bastante comportados, eles entendem a questão do vovô, que o vovô tá dodói e precisa de, atenção e menos barulho. Essas dicas são bastante importantes porque as visitas que começaram a aparecer aqui em casa sem avisar começaram a dar trabalho. Trabalho no sentido de não respeitar, de às vezes estar num momento indevido e a pessoa chegar e eu ter que parar pra atender, porque muitas vezes eu tava sozinho. Pode acontecer de eu estar sozinho em casa com ele, e aí é onde eu até prefiro não receber visita, porque quando eu tô sozinho com ele, eu consigo controlar as coisas, situações, o que fazer e o que não fazer. Se tem gente em casa, até mesmo que tenta ajudar, vai atrapalhar. Porque em casa eu tive que desenvolver um certo sistema que tem me ajudado bastante. Eu coloquei essa placa, que vocês vão estar vendo aí, com os seguintes dizeres no portão de casa. Então ali eu já deixo claro para a pessoa que está vindo a primeira vez que não tem problema algum se ela não tiver avisado antes. A hora que ela entrar eu vou poder explicar para ela o porquê daquela placa e porquê de tudo isso. Vou deixar essa mesma placa aqui no box de informações para vocês. É só vocês imprimirem, preencherem com as informações corretas, como o nome da pessoa, a assinatura sua, que é o cuidador no caso, e mandar plastificar, só para poder ter uma certa durabilidade. E coloquem no portão de casa. Isso vai ser bastante útil, porque tem muita gente que, por ser familiar próximo, até mesmo filhos, acham que pode entrar na casa de quem está cuidando, e não é bem assim que funciona. Essa questão vai ajudar, a ter mais respeito tanto com o cuidador quanto quem está sendo cuidado. Então por hoje é isso, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se inscrevam, curtam a página, deixa a sua dúvida que você tem aqui no box de comentários, que eu vou estar tentando responder todo mundo e fazer o máximo para poder fazer vídeos com as questões que vocês têm. Então muito obrigado e até a próxima!